Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 11. Efésios, capítulo 2. Leremos a partir do verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, como Deus, por intermédio da cruz, destruiu por ele a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quero orar mais uma vez. Pai amado, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz. A Tua palavra, Pai, é lâmpada para os nossos pés e luz para os caminhos, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, da iluminação da Tua palavra. Precisamos, ó Deus, que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor me ajude, Senhor, a expor a Tua palavra com fidelidade. Nós queremos, ó Pai, que, como a Tua própria palavra diz, que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Porque aquele que pratica, ó Deus, tem a sua casa construída sobre a rocha, Senhor. E é assim que queremos ser edificados. Nos ajuda, Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a atenção necessária, Pai. E humildemente eu te peço, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida para edificar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no ano de 1989, muitos de nós talvez saibamos da notícia que eu vou dar agora. Foi a queda do Muro de Berlim. Eu recordo, era bem criança, me lembro do noticiário. Eu não entendi o que era, mas eu sabia que era algo muito importante. E por que a queda desse muro foi algo tão importante para o tempo, esse tempo que ficou considerado como hoje, né? O tempo pós-moderno? Porque durante muitos anos houve batalhas entre duas visões de mundo, duas visões econômicas de mundo, duas visões filosóficas de mundo. Parece até que está voltando bem forte agora. A ponto de fazer com que
o mundo se dividisse entre países capitalistas e países socialistas. E a Alemanha teve uma parte que ficou socialista e outra parte ficou capitalista. Foi colocado um muro ali no meio. E nessa época, em 1989, já com muitos acordos sendo feitos, esse muro foi destruído. Foi uma festa, muita gente foi para lá, pegava um martelinho alto, que foram os guindastes que derrubaram o muro, mas as pessoas iam lá, batiam com o martelo e tiravam foto, virou uma festa. E a Alemanha novamente se tornou unificada. Isso também aconteceu entre as Coreias, a guerra entre as Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E uma avançava sobre o território da outra, também com duas visões de mundo diferenciadas, até que chegou um momento que não foi mais possível nem haver diálogo. E foi se colocado também uma barreira que separava as duas Coreias. E o que tem a ver essa história de muros e divisões com o que a gente vai falar hoje? Eu quero recordar você do que Paulo, na prisão, está ensinando na sua carta aos Efésios. Lembrando que no capítulo 1 ele fala das bênçãos de Deus Pai que elege, Deus Filho que morre para nos salvar na cruz, e o Espírito Santo que nos sela e faz com que nós sejamos perseverantes. Ele é o penhor da nossa herança. Logo depois, no segundo capítulo, no início do segundo capítulo, ele vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida, e pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E dando continuidade aqui ao verso, ainda no capítulo 2, o que eu acabei de ler, ele exclama dizendo: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Paulo aqui, ele está lembrando aqueles que ele estava pastoreando, mesmo à distância. Lembramos que Paulo foi pastor dessa igreja durante alguns anos, e outros apóstolos também estiveram presentes aqui na igreja de Éfeso, como Pedro, João, Apolo e o próprio apóstolo Paulo. Mas nesse momento Paulo encontrava-se preso, escrevendo a igreja, como assim ele fez com diversas outras igrejas, e ele está fazendo com que esse povo se lembrasse. Lembrou das bênçãos, lembrou de como Cristo os salvou, e agora ele recorda que antes eles eram considerados incircuncisos por aqueles que se intitulam sendo circuncisos. Ou seja, havia uma divisão entre o mundo, uma divisão de judeus, que eram aqueles que haviam recebido de Deus a revelação, mesmo que progressiva e não plena na antiguidade, receberam essa revelação, tinham um relacionamento com Deus, por mais que fosse por meio de sacrifícios de ovelhas, de animais, por intermédio de sumos sacerdotes. Esses já estavam ouvindo, mesmo que como sombra, a respeito de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles olhavam para os gentios, e quando essa expressão gentio aparece no Novo Testamento, seriam as gentes, quer dizer, os outros que não são judeus,
os outros que não conhecem a Deus. Esses são os gentios. E o judeu, ele desprezava, não se assentava, não comia junto, não via possibilidade de eles juntarem suas famílias. E ele lembra que eles eram incircuncisos. Quando um judeu queria ofender uma pessoa, ele falava, seu incircunciso, ou seja, você não tem uma aliança com Deus. Lembra lá de Davi com Golias? Aquilo foi uma ofensa para Golias, né? Talvez Golias não entendeu, mas Davi falou assim, é um incircunciso. Ou seja, você não tem o selo, a aliança que nós temos com o nosso Deus. Mas ele fala aqui também dessa circuncisão, que é uma circuncisão na carne. Ou seja, uma circuncisão feita por mãos humanas. Mas mesmo no período do Antigo Testamento, a palavra já falava de uma outra circuncisão, da circuncisão do coração. Lá em Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 16, diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirai toda obstrução carnal e deixai de ser insubmissos e teimosos. Já naquele período se falava de uma circuncisão no coração, da necessidade de não ter simplesmente um sinal visível, mas algo interior, uma mudança interior. O verso 12 diz: naquele tempo estavais sem Cristo. Olha só, vamos contar aqui quanta coisa ruim. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estavam sem Cristo. Porque mesmo na antiga aliança, quando a gente olha, no período do Antigo Testamento, quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nos fala de Cristo. Os ritos cerimoniais apontam para Cristo. Os livros proféticos falam de Cristo. Os salmos falam de Cristo. Gênesis fala de Cristo, aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Ou seja, eles não sabiam nem que existia um Messias, que haveria de vir na plenitude dos tempos aquele Salvador que reconciliaria Deus com o homem. Se eles não conheciam a Cristo, eles andavam em cegueira espiritual atrás de falsos deuses, porque os efésios adoravam a deusa Diana, os efésios, ou Artemis, né? Mesma coisa. Passei aqui na rua de manhã, eu vi que tem um ídolo ali, né? Uma sereia. Muita gente adora aquilo ali. Muita gente. Aqui em Éfeso é uma cidade inteira. Eles acreditavam que ela era poderosa. Em Atos dos Apóstolos a gente vê quando o discípulo chega em Tessalônica, eles gritando: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Então aquela região era influenciada muito por uma idolatria muito forte. Então eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo considerados, ou seja, separados do Israel de Deus, daqueles que faziam parte da igreja de Deus,
Existe igreja no Antigo Testamento também. Considerando que a igreja é um ajuntamento de pessoas que estão com a finalidade de adorar a Deus, existia lá a igreja. E eles estavam separados. Hoje o Israel de Deus somos nós. Estranham as alianças da promessa. Ou seja, eles não conheciam as alianças da promessa. Os pactos que Deus fez. Deus fez o primeiro pacto das obras com Adão, ele quebrou. E Deus continuou fazendo pactos. Pacto com Noé, um pacto com Abraão, pacto com Moisés, pacto com Davi, falando de Cristo que viria fazer a nova aliança, quer dizer, um novo pacto, foi proclamado aos profetas, e para mostrar toda a nossa insignificância, a nossa incapacidade de adorar a Deus como Ele deve ser adorado, de obedecer a Deus como Ele deve ser obedecido, todos os pactos foram quebrados, até vir o pacto que quem era responsável por cumprir era alguém perfeito, e esse pacto foi o último, perfeito e para sempre, Cristo Jesus. Eles estavam estranhos a isso. Não havia esperança, virtude para nós, fé, esperança e amor. Que a gente não tem fé de que isso é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, que futuramente estaremos com o Senhor, não é possível ter esperança. Porque para ter esperança precisa ter fé. E para que essa fé e essa esperança ela possa ser colocada em prática, precisa haver amor, porque o amor é a prática. Então, meus irmãos, eles estavam sem esperança. É igual Mateu, né? Mateu morre e aí não tem esperança, ele está desesperado. Ele vai para o buraco, vai com um monte de bicho comer. Essa é a esperança dele, de que ele vai virar nada. Mas a esperança daquele que tem Deus é que continua. E continua rumo à glorificação. Sem Deus no mundo. Ou seja, Paulo está dizendo que vocês não estavam bem. A situação estava complicada para vocês. A situação estava complicada para mim. E estava complicada para vocês também. Sem Cristo. Sem Cristo nós éramos assim. Sem toda essa esperança aqui. Verso 13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Aí mesmo em Efésios, no capítulo 1, no verso 7, diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando ele fala de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, é em Cristo Jesus. Uma bênção recebida por meio do sangue de Jesus, que nos purifica dos pecados, que faz propiciação, ou seja, propiciação é quando alguém faz algo por um Deus para aplacar a ira daquele Deus. Mas o nosso Senhor foi morrer no nosso lugar, derramou o seu sangue para fazer a propiciação dos nossos pecados. E além disso, recebemos uma bênção da expiação dos nossos pecados,
recebemos a bênção da propiciação dos nossos pecados, e o sangue de Jesus também nos dá vitória contra os espíritos imundos e Satanás. Temos vitória pelo sangue de Jesus contra principados e potestades, aquilo que Paulo chama dos espíritos do ar, né? Ele chama de ar, mas é nas regiões celestiais. Temos vitória. O sangue de Jesus nos dá essas vitórias. Verso 14: porque Ele é a nossa paz, no qual de ambos. Perceba que essa palavrinha ambos vai aparecer algumas vezes aqui. Verso 14: ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Verso 15: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenança, para que dos dois, falou ambos, agora dois, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Quando a Bíblia fala sobre novo homem, velho homem, ele está falando da igreja, daqueles que vivem para Cristo. O velho homem, daqueles que vivem sem Cristo. Então ele juntou aquilo que era inimizade, que quando a gente olhava, via a impossibilidade de haver junção. Judeus e gentios, ou se a gente pudesse considerar hoje, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Imagina! Às vezes a gente vê os noticiários e a gente fala assim: para acabar com essa guerra tem que invadir tudo e destruir. Dos dois lados. O outro vai dizer: não, eu tenho que ir lá e destruir aquele outro antes que ele me destrua. Mas Cristo resolve. Ele resolve pelo seu sangue. Nós podemos ter aqui, meus irmãos, em Cristo, um ex-islâmico e um ex-judeu. Cristo separa, Cristo quebra essa barreira de separação e transforma em seu povo. Por isso que quando a gente vê essas coisas, essas guerras, essas situações aí que não vão acabar nunca, a gente tem que orar. A gente tem que orar. Às vezes não dá vontade, né? Dá vontade de realmente falar assim: não, tem que aquele ali tem que, né, acabar com tudo. Aí depois a gente vai pedir perdão a Deus, né, que pediu isso. Mas não tem jeito. Aí, eu já falei isso, eu vou confessar meu pecado. Aí não tem jeito. É só meu irmão chegar e bombardeia tudo mesmo, que não tem jeito. Senhor, me perdoa. Mas não foi assim que Jesus fez. Não levantou a espada. E sabemos que as nações, quando a gente medita no livro de Apocalipse, a gente vê que as nações, todas elas estão entregues às trevas. E a única forma de haver reconciliação é pelo sangue de Jesus. No verso 16 ele continua dizendo: e reconciliasse ambos, de novo, em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Essa inimizade que foi destruída, essa paz que veio, foi uma paz com Deus, e uma paz entre os povos. Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós caímos e perdemos nosso relacionamento com Deus. Éramos inimigos. Paulo está deixando claro que havia inimizade. Uma inimizade contra Deus e uma inimizade entre vocês. E havia necessidade, verso 17, de evangelização. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estavam longe, e paz também
aos que estavam perto. O evangelismo, a evangelização, a gente já sabe, é a boa notícia, porque tem uma má notícia. Para ter boa notícia, tem que ter má notícia. A má notícia é isso que Paulo está falando aqui. Que estávamos separados, estávamos longe, éramos inimigos, rebeldes, inimigos de Deus, inimigo entre nós mesmos. Mas ele evangelizou e trouxe paz. Essa palavra paz para um judeu é algo muito forte. Porque toda vez que ele encontrava um irmão dele, ele falava paz, shalom, a paz do Senhor, né? Falava em hebraico, a gente não fala em português a paz do Senhor. E aí, no Novo Testamento, a gente traz aquele elemento que trouxe a verdadeira paz, que é a graça. E é por isso que a gente se cumprimenta hoje com graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é essa graça que traz a paz. A graça do nosso Senhor Jesus é que nos traz a paz. E a gente não deve deixar de falar não, sabe? A graça é paz, meu irmão. A paz do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre declarar essa paz. Isso é o Evangelho, porque a graça do Senhor nos trouxe paz com Deus e paz uns com os outros. Verso 18 diz: porque ele, ambos, tendo acesso ao Pai em um Espírito, que é o Espírito que nos transforma, nos convence do pecado, do juízo, da justiça, nos faz perseverar, nos batiza, ou seja, nos sela. E é confiando nesse Santo Espírito de Deus que nós vivemos animados. Quanto sofrimento tem aqueles que não têm o Espírito Santo, porque acham que tem, às vezes não tem, e acham que vão se salvar a si mesmo, que fazem esforço, que fazem sacrifício, que rezam não sei quantos Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, que sobe escada não sei o quê, que compra ídolo e compra um monte de coisa achando que vão receber remissão, mas a remissão vem de graça e por meio do convencimento do Espírito Santo, o outro Consolador que Cristo prometeu quando ele disse: eu vou deixar vocês o outro Consolador. A partir de Atos capítulo 2, houve esse tempo onde o Espírito Santo não só influenciava, falava, consolava os profetas, a ponto de fazer com que eles proclamassem a palavra de Deus, mas a partir daquele período ali, até hoje, o Espírito Santo está em nós, e é Ele que nos segura, é Ele que evita que nós desviemos. Isso é tão prático, meus irmãos, é tão prático que se a gente parar e fechar o olho um pouquinho e pensa assim: dessa vez aqui eu podia ter ido, mas Jesus me segurou. Aquela ali eu tinha que ter ido, mas o Espírito Santo não permitiu. Eu estava numa situação assim, quase, mas Jesus me falou e me livrou. Toda vez que eu penso isso, ele me incomoda. E ele está sempre aqui em nós dizendo: olha, filho, não vai dar certo aí não. Não vai por esse caminho aí não. Vai se perder se for por aí. E é óbvio que ele nos faz perseverar. E a bênção, verso 19: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus. Eles não são mais estrangeiros ou peregrinos. Peregrino é aquele sujeito que sai de uma cidade, né, e fica passeando por outra sem fazer parte daquela cidade. Ele está passeando por ali, mas ele não faz parte. Vou sair daqui para Minas Gerais, eu vou ficar com um peregrino lá para Brasília, para o Nordeste. Não sei o que eu vou
gentios, essas gentes. Mas eles não são mais peregrinos. Ou seja, eles fazem parte de uma família. Na empresa onde eu trabalho, pessoal, empresa, na academia, em vários lugares, pessoal, a gente é uma família. Isso não é família, não. Família é aqui. Que nós somos filhos. Somos filhos de Deus. E irmãos em Cristo. Verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Qual é a nossa fundamentação? Aonde nós estamos fundamentados? Na palavra de Deus, porque ele fala profetas e apóstolos. Nós estamos fundamentados na profecia que Deus trouxe no Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque um profeta, meu irmão, ele não é igual os de hoje, né, que falam o que vem na cabeça. Um profeta, ele ouve Deus e ele fala. O que a gente vê por aí hoje é muito, são falsos profetas hoje, não é nem falar disso. Falsos profetas. Iguais aqueles que Jeremias enfrentou lá, que estava, hoje é sua bênção, né? Nabucodonosor chegando, hoje é sua bênção. E Jeremias dizendo, não é bênção, juízo. E aí vem e fala, hoje eu estou vitória. Não é vitória, é juízo. É 70 anos. Não, a gente vai, daqui a pouco as coisas melhoram. Não vai melhorar, vai piorar. Pode mudar todo mundo para ir, pode formar família, pode ficar casa, vem Daniel, você também, Sadraque, Mesaque, todo mundo. Vai ficar todo mundo aqui, 70 anos. Daniel veio criança. Não deram ouvido a profecia de Deus, a palavra de Deus. E no Novo Testamento também os apóstolos. Nós ouvimos a doutrina dos apóstolos porque eles não são aqueles que falam aquilo que querem. O que é um apóstolo? Apóstolo é um enviado. E no sentido da palavra, quando a gente considera a palavra apóstolo, lá no grego apostelo, não importa saber disso, não precisa decorar esse nome, mas é um enviado. E esse enviado, nas missões apostólicas não cristãs, mas na prática que se tinha, ele não podia falar aquilo que ele queria. Por exemplo, se um imperador enviasse um apóstolo para dar uma notícia à cidade, ele chegava lá, é isso aqui, o imperador disse isso aqui. Se ele falasse diferente daquilo que o imperador falou, ele ia morrer, né? Não pode ser fiel. E Cristo pega e usa esse nome e fala assim, eu tenho os meus apóstolos, que vão falar não aquilo que eles querem falar, mas aquilo que eu quero que eles falem. E aí Cristo envia eles, lá em Mateus capítulo 8, 9, eles voltam todos felizes. Foram à casa perdida de Israel, os demônios se sujeitaram, pessoas foram curadas. Se não te receber, bate a poeira do pé. Não precisa se preocupar com o que vocês vão falar, porque eu vou fazer vocês lembrarem. Não dá para lembrar daquilo que não sabe, não estudou, né? Então estavam com Cristo. E depois que Cristo ressuscitou, ele fala aí de fazer discípulos agora de todas as nações, batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito, ensina a guardar todas as coisas que eu te tenho ordenado. Eu vou estar com você todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 16, a partir dos 16. Agora, o texto aqui diz, continuando, que é fundamentado nos profetas e nos apóstolos, mas existe uma pedra angular. Essa pedra angular é Cristo. Por quê? Eles estão usando aqui uma linguagem da engenharia, né? Olha, veio, a linguagem da engenharia. Verso 20. Edificados. Né? Você vai construir alguma coisa, você vai edificar sobre o fundamento. Você vai construir alguma coisa, você precisa de fundamento. Tem umas colunas aqui,
fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, para que uma construção ela pudesse não ficar torta, ela precisava de uma pedra que orientasse, era a pedra angular. Ou seja, a pedra que dava um ângulo, a pedra que dava direção. Tem vários tipos de pedra, né, angular, em construções diferentes, né? A gente dá exemplos assim, mas é a pedra que vai fazer com que a construção fique correta. Quem manja de construção vai entender. Eu vejo às vezes, eu não entendo muito, uma vez alguém levantando uma parede, não sei se põe aí, mas eu vi uma linhazinha assim, né? Colocava uma linhazinha, aí levantava um muro, depois colocava uma outra linha, né? Não sei se faz mais assim, mas talvez aquilo ali para o muro não ficar torto. Mas é Cristo. O fundamento é a palavra de Deus, o apóstolo e o profeta, mas quem vai dar a direção para que eles caminhem corretamente é Cristo, que é a pedra angular. Verso 21 diz, no qual todo edifício, continua a linguagem na engenharia aqui, né? Todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ufa! Se está edificado, baseado na palavra de Deus, fundamentado na rocha que é Cristo, vai haver crescimento e vai haver dedicação a Deus. Isso é tão importante, meus irmãos, porque quando a gente pensa, por exemplo, numa estratégia evangelística, numa estratégia para poder, talvez, evangelizar nosso bairro, evangelizar a nossa vizinhança, ou aqueles que estão próximos de nós, ou que seja fazer uma missão transcultural, a gente vê muitas estratégias, às vezes, que não são estratégias baseadas naquilo que o Senhor ensinou. Porque se nós queremos aprender a liderar, precisamos aprender a liderar com Cristo e com a sua palavra. Se a gente quer uma estratégia para a evangelização, a gente precisa aprender com Jesus, com Paulo, com Pedro, com Tiago, com João. É aqui que a gente encontra a orientação para que a gente tenha o crescimento. Mas nós pregamos, regamos e cremos que o crescimento vem, tanto o crescimento pessoal nosso, individual, quanto o crescimento coletivo vem do Senhor. Às vezes com muita luta, às vezes com choro, às vezes com decepções, às vezes com traições, às vezes de forma dramática. Não é fácil. No seminário tinha um irmão falando comigo, só vitória. Amém. Ele teve perdão, eu falei, só vitória. Amém. Não do jeito que tu está pensando, porque às vezes as nossas vitórias elas vêm com custo e com aparência de derrota, com humilhação, com espinhos. Mas Deus vai, no final, para aqueles que são dele, que andam de acordo com a sua vontade, nos dá vitória. Não é uma vitória como o mundo vê. Alguns tiveram a sua vitória perdendo a cabeça. Mas cresce, estão sendo edificados em Cristo. Verso 22, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa palavra, ela é uma palavra de ânimo para os irmãos da igreja daquele período, mas também é uma palavra de ânimo para nós. Além de uma palavra de ânimo para nós, é uma palavra de consolo para nós.
É uma palavra que deve nos despertar a humildade, dependência de Deus, desejo de adorar a Deus por conta de tudo aquilo que nós recebemos, mesmo não merecendo, e nos desafiar a ter uma prática de vida que realmente reflita o que está aqui no verso 22. Características daqueles que realmente foram edificados por Cristo, que frutificam, não só frutos, né? A gente quer fruto às vezes de discipular alguém, né? Isso é bênção. Eu espero que cada um de vocês aqui tenha muitos discípulos e a gente enche de discípulos essa igreja, mas o frutificar do fruto do Espírito em nossas vidas. Quanto, e eu já estou aplicando, tá, meus irmãos? Quanto eu estou sendo mais paciente? Conscientemente, eu fiz a opção de ser paciente. Quanto eu estou sendo mais amoroso sem querer nada em troca? Consciente de que eu estou fazendo por amor, sem querer nada em troca e caladinho. Quanto eu tenho buscado mais a paz? Estou falando de fruto do Espírito. Quanto eu tenho fugido mais da impureza? Que impureza parece que está na moda. Impureza e satanismo, né? Eu vejo meus alunos crianças, às vezes, falando, os enredos do que eles colocam é só coisa, arranca cabeça, sangue, ritual. Isso está na moda. Então, quanto mais consagrados a Deus, a gente sabe que tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Tem coisas que a gente pode, músicas que a gente pode, bonitas que a gente pode escutar, lugares que a gente pode estar se a gente não é influenciado, mas existe aquela opção especial de algumas pessoas que falam assim: não, eu quero ser mais consagrado. E se eu estiver nesse meio aqui, realmente vai ser com o objetivo de ser luz. E vai ter que saudar com amor e sabedoria. Os meus divertimentos precisam ser aqueles que glorificam a Deus. E a minha vida deve ser uma vida que também glorifica a Deus. Recebemos esse presente, meus irmãos. No início eu falei sobre os muros. Deus removeu esses muros. Deus nos deu a possibilidade de não ter mais barreiras. E hoje nós temos a opção de dizer não à inimizade. De dizer não à inimizade contra Deus e nos relacionar com Ele por meio da Sua palavra, por meio da oração de uma vida piedosa. E é isso que eu peço pela vida dos irmãos e também peço para que Deus me ajude, para que eu possa andar nesse caminho. Quero convidar você para se colocar de pé.